Começamos agora o Brado Jornal. O vereador, meu querido ouvinte, testemunha no caso de Marielle, ex-vereador é morto a tiros no Rio de Janeiro. Deixa eu trazer aqui para a bancada a nossa querida comentarista Tati Mandelli, que está aqui na bancada agora. Tati, bom dia, tudo bem? Bom dia Timóteo, bom dia para o nosso espectador. Eu vi essa notícia do Chico Bacana ontem de noite, e parece que ele era uma testemunha do caso. Ele também compartilhava o mesmo andar da Marielle no mesmo ano em que ela também foi eleita. E ele domina umas áreas ali do subúrbio do Rio de Janeiro e já tinha sido envolvido outra vez em outro tiroteio. Então, parece que era uma pessoa assim, que estava bem articulada ali com essas questões ali das milícias. Agora, e Tati, tudo isso. uma coisa é fato que a gente está comentando aqui antes de você chegar. A imprensa nacional não está falando nada sobre isso. Claro que deram um fato, quando ele morreu ontem à noite, no final, comecinho da noite. Mas hoje a repercussão, investigação, quem era o Bacana, o Zico Bacana, quem foi o vereador, ninguém diz nada. Lembra quando foi o caso da Marielle Franco? A repercussão nas mídias tradicionais, na Globo, eu acessei aqui o UOL, Globo, Folha, ninguém diz nada, Tati. O que você acha disso? Bom, o caso da Marielle já foi um caso meio pausterizado, né, digamos assim. Aquilo aconteceu, eles já acharam logo um culpado, já fizeram daquilo uma bandeira. Ninguém nem sabia quem era a Marielle, eu acho que nem a imprensa sabia quem era a Marielle. Aí depois que ela morreu, virou esse negócio, não, porque foi isso, foi aquilo. Até o Bolsonaro, que não tinha nada que ver com isso, foi envolvido, né, num absurdo, numa tese sem pé nem cabeça, nem meio nem fim. E há muito tempo já se sabia, ou já se tinha essa ideia, já tinha vazado em várias coisas de imprensa, que os mandantes, de alguma forma estavam ligados aí a algumas comunidades do Rio de Janeiro. Agora ficou provado que o mandante era um dos presidentes da Escola de Samba da Vila Isabel e um preposto dele teriam sido os mandantes. E o que a gente percebe nesse momento aí do Rio de Janeiro é que é só quando interessa a notícia, ela explode, né? Então, assim, me parece aquela história da Marielle. Eu falei, quem está falando tanto disso deve ter sido a própria pessoa que mandou matar, né? Porque virou um negócio assim tão todo mundo acusando, e a Marielle é a vítima. Isso me parece uma coisa de quem tinha interesses aí na morte dela. E essas questões aí dos vereadores do Rio de Janeiro, os morros, as milícias, parece que tudo é um grande embrolho e que quanto menos a mídia mexer, melhor, né? Porque se mexer muito, vai chegar muito longe, é o que eu acho. Uma notícia engraçada, viu, do Lula ontem, lá no COP30, abre aspas, a Amazônia tem de gerar riqueza, não ser santuário, fecha aspas, disse o Lula. Eu passei para a Rebeca, eu não acho nada, porque eu estudei pouquíssimo da Amazônia, né? Como você aí que está do outro lado nos ouvindo. Mas tem alguém que estudou muito a Amazônia, sabe, Timóteo? E que explica direitinho o problema da Amazônia. Rebeca, coloca aí para gente. O único, na minha opinião hoje, o único, Timóteo, esquerdista que eu consigo respeitar de uma forma absoluta, que é o Aldo Rebelo. Ele que foi o responsável pelo Ministério da Defesa, já em outros governos de esquerda, ele que viveu dentro da Amazônia, ele explica direitinho por que a Amazônia não gera riqueza nenhuma. Cadê? Tem aí no ponto? Eu Solta aí, por favor. Se tiver no ponto aí, você me avisa. Eu quero ver o Aldo Rebelo falando. Ele fala o quê, Tati? Ele explica qual é o tipo de poder paralelo que vive na Amazônia e por que a Amazônia não anda para lugar nenhum. Por que ela não gera riqueza? E ele disse na Folha, já vi. Disse no O Liberal, né, que é o jornal do Pará de ontem, ele fez um artigo de domingo, dizendo que nessa discussão aí do COP30, os únicos que não estão sendo ouvidos é justamente o povo que vive naquele lugar. Que além de não ter voz, não tem nenhum tipo de consideração. Quer dizer, a Amazônia fica sendo considerada uma coisa do mundo e não nossa. Chama pra gente, Tati, o vídeo. Esse é o Aldo Rebelo, ele falou na CPI das ONGs, essa fala dele. A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos.
O Estado oficial das prefeituras, dos estados, o Estado do crime organizado, do narcotráfico, espalhando seus tentáculos pela Amazônia inteira, dominando os rios como vias de acesso. E o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas. Esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. Aí, Tati. Aí as ONGs, né? Sempre as ONGs, eu desde criança convivo com isso, mas a gente que é lá do Pará, até nas escolas, Tati, mesmo os professores esquerdistas ali de geopolítica, de geografia, todos condenam as ONGs, porque a gente que está lá perto consegue enxergar a exploração que eles fazem, inclusive com o povo. A exploração quase escrava ali da população ribeirinha. E essas ONGs foram inventadas lá na época do governo Fernando Henrique, lá no início da redemocratização, já como uma espécie de loteamento, né, dessas áreas da floresta amazônica, que diz que só de área brasileira dominada pelas ONGs existem 14% do nosso território. 14% do território brasileiro, pelo amor de Deus, é muito maior que vários países da Europa, vários. E esse poder paralelo faz exatamente isso, mantém aquela situação como está. E ainda vem num discurso de que temos que deixar o índio viver como ele era anos atrás e tal, praticamente numa jaula, mesmo que não tenha comida, mesmo que seja escasso, mesmo que ele passe fome, mesmo que ele morra de doenças. Ele vai dizendo, Aulo Rebelo, ao longo do seu depoimento, que estradas são impedidas de serem construídas na Amazônia, inclusive para transportar doentes, não deixam fazer, como é que vai fazer estrada, não pode fazer estrada, não pode fazer a ponte, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, justamente para manter aquela população isolada, dominada, e aí todo o tipo de absurdo acontece, desde rápido sequestro de crianças e mulheres, a índios sendo escravizados para trabalhar em plantações de cocaína, e tudo isso na Amazônia é mais ou menos o estado legal das coisas. Vou lembrar que o Carvalhal, nas suas declarações, e agora vão começar de novo, por causa da delação premiada dele lá nos Estados Unidos, ele falou dessa profunda ligação entre as ONGs e o narcotráfico, principalmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Então, esse é o vespeiro que vai gerar riqueza na Amazônia. E aí o Lula parafraseou o Salles, dizendo o óbvio, que só tem um jeito de resolver o problema na Amazônia, gerar riqueza para aquelas 20 milhões de brasileiros que moram ali em condições subhumanas e mantidos por essas ONGs que só querem explorar a nossa riqueza. Essa que é a grande verdade. Se essa COP não falar disso, não falou de nada, desprezou o problema e perdeu uma grande oportunidade de fazer uma transformação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, nesta segunda, ele utilizou a transmissão oficial do governo federal para atacar o governador de Minas. Eu acho que quando diz respeito a destruir, eu acho que é um alvo sempre por semana, sabe, Timóteo? Essa semana a gente vai mirar no Bolsonaro, pá, pá, pá. Naquela semana a gente mira no Tarcísio, pá, pá, pá. Nada interessa o fato, né? Porque, por exemplo, no caso do Tarcísio, a Bahia teve uma quantidade de assassinatos quase o dobro da de São Paulo, mas tudo bem, estava lá Tarcísio, pá, pá, pá. Aí o Zema, pá, pá, pá. Por que o Zema fez isso? O Zema fez isso por causa do tal pacto federativo, o tal conselhão, que vai pegar os recursos de impostos de todo mundo e separar. O que ele está dizendo é que os estados do Sul e do Sudeste têm que se unir nesse rateio para não deixar que o Nordeste e o Norte levem parte grande da arrecadação do Brasil, visto que não geram essa mesma arrecadação. Exatamente. E isso não tem nada de errado, porque você acha, aí você que é nordestino e concorda com essas bolsas de tudo que é de gênero, quanto tempo vocês acham que vai ser sustentável isso? Quanto tempo vocês acham que vai ter gente no Sul trabalhando para pagar gente no Nordeste? Quanto tempo? Enquanto vocês se dão ao luxo, eu digo os governadores, os governos do Nordeste, de serem incompetentes na geração de emprego, na geração de renda, no desenvolvimento econômico. Está muito bom para mim, o pessoal lá do Sul me sustenta.
E aí, quando o Zema fala isso, ele quer desunir o Brasil. Falou o Flávio Dino, o administrador do Estado mais pobre da nossa nação. E esse Flávio Dino é uma pessoa extremamente perigosa, sabe por quê? Porque ele é debochado. É, deboche. E essas pessoas debochadas são perigosas, porque o limite do deboche é o mau-caratismo. A pessoa ri da cara do outro. Ele faz deboche da cara do outro, mesmo que ele esteja mentindo. Esse tipo de humor é uma erva daninha na nossa sociedade. E ele usa isso o tempo todo, esse sorrisinho irônico de quem nunca é responsável por nada, de quem nem imagem do seu próprio ministério consegue entregar. Quer dizer, o Flávio Dino, para mim, é desse desgoverno, né, que não tem nenhum motivo para a gente elogiar, um dos seus piores elementos. E aí tudo, né, Timóteo, é como disse o Molusco sentado do lado do bidê lá nos Estados Unidos. Tudo depende da nossa capacidade de vender as narrativas. Exatamente, é isso que estão fazendo. Então, esse governo de esquerda só depende da capacidade de vender essas narrativas mentirosas fomentadas pela mídia, que fomenta porque ganha dinheiro, porque está paga. E é isso, e se você não acordou para isso, você precisa acordar, porque senão o seu filho não vai ter o que comer. E essa é a grande verdade que a gente tem que dizer aqui. A nossa liberdade está por um fio. E a cada vez que nós entramos nessa conversinha de narrativa, a gente acaba contribuindo para que esse negócio de sermos uma ditadura de esquerda avance. Então, o Nordeste, sim, os empresários do Nordeste... Eu sou empresária do Nordeste. Apesar de ter nascido gaúcha, eu empreendi aqui. E vou dizer, cadê os empresários do Nordeste? Para dizer que o Zema está certo, que a gente precisa gerar, sim, riqueza. É tanto nordestino, eu digo que as tais... como é que chamava na época do Brasil? Era colônias hereditárias. Elas agora são sobrenomes hereditários de políticos. Acontecem em todo o Nordeste. Isso não é verdade no Rio Grande do Sul, por exemplo, nem em Santa Catarina. Então, quer dizer, essas capitanias hereditárias de poder político no Nordeste são, sim, um câncer para o Brasil. E se o Zema disse isso, que não foi isso que ele disse, mas antes ele tivesse dito a verdade, que é essa que eu acabei de dizer. O Nordeste é pobre porque tem políticos que não se interessam em desenvolver o Nordeste. É isso. Rosa Weber quer endurecer regras para juízes em eventos privados. Olha, quem já está acompanhando pelo vídeo aí viu o restante da notícia. Depois ali do ponto vírgula, o que está passando, Vanessa? A STF fica de fora. Fica de fora. É mais um passo no sentido, né, do ativismo judicial. Afinal de contas, vocês não participem de nada. Vocês, juízes, todo mundo abaixo não faz nada. Deixa que só quem manda na questão política ou quem participa de eventos políticos somos nós do STF. É cada vez mais tornando um poder absoluto, separado do seu poder de base, ou seja, separado da sua base, que era representar o sistema judiciário brasileiro, e aí cada decisão deles, começa vários juizinhos de instâncias menores agora, se acharem pequenos ditadores, é o que a gente tem visto aí acontecer em várias situações que estão lá na instância mais embaixo. Então, o STF cada dia mais se coloca como um poder político, já vai trazendo isso como uma realidade para o povo brasileiro. Acho que qualquer pessoa hoje sabe, se perguntar quem mais manda no país, o STF ou o Lula, mas já tem mais da metade, vai dizer que é o STF. O Congresso, infelizmente, não tem nenhum protagonismo. Aliás, o espantalho, né, porque o Rodrigo Pacheco parece um espantalho, né, grande, alto, mas que fica lá só para afastar os urubus. O Rodrigo Pacheco se manifestou aí, mineiro, né, contra a fala do Zema, uma certa, né, inveja, eu até diria. E aí depois fez uma bravatinha aí no final da semana passada, porque nós é que temos que estabelecer esse negócio das drogas, e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Então, nós temos um poder, infelizmente, nós temos um poder legislativo, que o povão já está quase entendendo, que ele continua na regra do toma lá da cá, então ele não tem poder por si só nenhum. Vamos a outra matéria aqui. O João Roma diz que interesses pessoais e vaidades não determinam
as decisões do PL? Eu gosto muito do João Roma, acho que ele fez um excelente ministério, acho que ele está fazendo uma boa articulação, ele é um líder político aqui da direita da Bahia, como bem disse a Vanessa, ele tem sido um cara que está cada vez mais... Ele não se envolve em muita bravata, mais que vai para um lado, se esquiva do outro, que eu acho que é uma coisa boa, política se faz assim. Perfeito. E eu acho que também a gente tem que entender nesses interesses pessoais e essas vaidades, que teve uma notícia que saiu hoje de manhã no Antagonista, já dando conta de que o Valdemar já está contando com a saída do PL daqueles que votaram com o governo Lula. Ele já está até num processo de simplificação de saída, que é mais ou menos o seguinte: se um deputado sai no meio do mandato, ele pode perder o mandato ou ele pode compor e ficar com o mandato e mudar de partido. E parece que o Valdemar está mais nessa linha, de deixar quem quer sair, está desgostoso, sair, e desde que ele fique com a verba partidária desses assentos que ele tinha e, teoricamente, pode perder. Então, assim, isso já é mais um sinal de que o PL tem 99 deputados, um foi expulso, 98. Então, desses 98, 80 são bolsonaristas, digamos assim, e os outros 20 estão em via de saída, o que deixa talvez o PL mais forte para disputar as eleições de 2024, sabendo com quem contar e com quem não contar no final. Então, eu espero que o João Roma conduza esse processo de uma forma bastante eficiente no interior do Estado nessa campanha de 2024, para que ele consiga liderar o PL, que já sem essas pessoas que estão a favor do governo, se consagrando mesmo como grande partido de oposição. E o Alexandre de Moraes diz: robô não tem CPF. Em palestra na Escola Paulista de Magistratura na noite desta segunda, Moraes voltou a defender o PL das fake news, em meio à expectativa de que o projeto volte a ser pautado no Congresso. Certo. Robô não tem CPF, nem os da direita, nem os da esquerda, nenhum deles tem. Eu nem sei onde tem mais. Eu acabo recebendo tanto hater com 3 seguidores, 4 seguidores, 5 seguidores, que eu vou te dizer, eu não sei, eu acho que os robôs sem CPF moram do lado de lá e não do lado de cá. Mas quem vai falar alguma coisa, é lógico que agora só está faltando isso, né? Só está faltando o PL das fake news. O grande problema do PL das fake news é que ele inviabiliza todas as plataformas digitais, porque, por exemplo, em outros estados, você não precisa declarar o teu Social Security, por exemplo, para abrir uma conta no Twitter. Até porque ela é uma conta gratuita e a ideia é justamente que as pessoas sejam livres. Então, nesse modelo aí de robô com CPF, as contas vão se limitar, principalmente as contas de pessoas jurídicas, que às vezes, né, são marcas, empresas que ainda estão sequer se formando. Então, quer dizer, é um absurdo. Agora, eu só acho bom lembrar o Alexandre de Moraes que tem robô a beça com CPF, né? Haja visto a quantidade de Pix que recebeu o presidente Bolsonaro e o Deltan Dallagnol. Brado Entrevista, a partir de agora nós vamos conversar mais uma vez com o vereador de Salvador, ele é do PL, e vamos falar de política aqui na capital também, eleições no ano que vem. O nosso querido Alexandre Aleluia. Bom dia, Alexandre. Como é que vai você? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tati. Prazer estar de volta aqui na bancada da Brado. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Brado Rádio. Eu sei que não é mais um problema da prefeitura, mas o que nos preocupa muito no subúrbio é a questão do transporte, Alexandre, porque tinha aquele trenzinho, né? O VLT, né? O Não, antigo tinha trem, o né? Trem do subúrbio, né? O trem do subúrbio custava 50 centavos, levava a galera com seu peixinho até o mercado público em 40 minutos. Aí eles disseram que iam construir o VLT, que é uma obra do Estado dentro da cidade de Salvador, da região metropolitana de Salvador. Aí o que acontece? Eles destruíram o trenzinho antigo e não construíram um trem novo. E aí uma pessoa hoje, primeiro que não pode mais entrar com peixe no ônibus, mas se pudesse entrar com peixe no ônibus para vender seu peixe lá no mercado, ele ia gastar R$5 para ir, R$5 para voltar, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Não me parece uma coisa que tenha sido justa ou sequer estudado pela nossa cidade, visto que esse trenzinho mal ou porcamente funcionava. E eu acho que seria melhor deixar ele funcionando antes de colocar o novo. E agora?
que vai acontecer? Porque dá para dizer que essa decisão, apesar de ter sido do Estado, mas ter sido dentro da cidade de Salvador, de uma certa forma isolou o subúrbio. Isolou completamente o subúrbio. Tati, o problema não é só o subúrbio. Eu tenho uma tese sobre isso. Para mim, existe um problema de isolamento em toda a orla de Salvador. Salvador entrou em uma nova dinâmica de transporte, com as inaugurações do metrô, as novas bifurcações, novos troncos, que foi bom para vários setores da cidade, porém deixou a orla isolada. Comércio depende de fluxo de pessoas. E quando eu falo de fluxo, a gente vai para todos os modais, até carro. A gente tem também, hoje, em Salvador, algo que eu até discordo, mas eu diria que é uma invasão de uma pauta global, não é só na nossa cidade, do que a gente chama de traffic calming, de realmente evitar o carro. Existe uma guerra ao carro. Isso tudo afeta. A gente tem um problema da insegurança jurídica, da não existência nem do trem, nem do VLT no subúrbio. A gente pega um problema do comércio, que já é uma área que, digamos assim, não tem fluxo por vários setores. Segurança jurídica, talvez imposto, talvez também insegurança pública, né? Também, que é um problema grave. Tem um problema da orla da Barra, é um problema, não tem fluxo também de pessoas, o comércio está deteriorado. Toda a orla, a gente tira o Rio Vermelho, que tem uma vocação para a boemia, talvez não esteja tão mal, e a região lá de Ipitanga, Estela Maris, que tem uma vocação para residência. O resto tem um problema grave hoje. Então, uma insegurança jurídica como essa do VLT, do trem do VLT, só faz piorar. Agora o problema é maior. A dinâmica da cidade mudou muito, se interiorizou. Mas, na minha visão, a orla tem que ser valorizada e tem que ter fluxo. Pode ser com carro também, pode ser... A gente pega aqui, eu estou falando motociclistas por aplicativo. É um modal hoje. Você não pode esconder que é um modal. A pessoa paga 3, 4, 5 reais, 6 reais numa viagem de moto. E isso tem que ser colocado em lei. Eu tenho um projeto de lei para petrificar, digamos assim, a liberdade total dos motociclistas por aplicativo. É mais um modal. Tudo isso vai gerando fluxo. Tudo isso vai irrigando. Encare como uma plantação. Vai irrigando a plantação do comércio, da economia da cidade. E se tem lugares que essa irrigação é extirpada, realmente a tendência é desertificar. E a gente tem que repensar toda a orla de Salvador, do subúrbio até o litoral norte, não tenho dúvida. Deixa eu dar uma parte aqui. Essa semana o meu irmão teve fazendo visitas no estado do Ceará, a região metropolitana de Fortaleza, onde eles estão absurdamente bombando de um jeito, Timóteo, que ele falou que eu cheguei a ficar arrepiado, porque diz que grupos investindo em restaurantes, casas noturnas, diz que só um grupo movimenta, imagina isso, por mês, 250 atrações diferentes. No restaurante toca o fulaninho, depois toca o cicaninho, quer dizer, é a economia puxando um pouco da cultura, trazendo isso. E sabe qual é a grande explicação? Primeiro, um Estado mais organizado do ponto de vista empresarial, bastante mais que a Bahia, apesar de também ter um governo petista, tem um DNA diferente, já tinham grupos importantes no comércio já há muitos anos, dominando o Ceará, e agora o advento do kitesurf. Eu estou falando que eu sei que o Alexandre aqui é um surfista. E o kitesurf é um dos esportes mais importantes ali para o pessoal da Europa, da França e tal. E aí eu até comentei com ele que tem um seriado na Netflix que fala de uma agência de imóveis de luxo em Paris. Na primeira temporada era Paris, na segunda temporada era interior da França, na terceira temporada terminou com o Ceará. Quer dizer, os caras que vendem as mansões em Paris hoje estão vendendo terreno na praia do Ceará.
E isso é um movimento que a gente não vê mais aqui, né? Mas você olha, O problema maior dos governos de esquerda é que os empresários de livre iniciativa acabam ficando menos do que aqueles de iniciativa estatal. Então, você pega, por exemplo, depois de quase 20 anos de PT na Bahia, os grandes empresários têm empresas conectadas ou tinham empresas conectadas ao setor público, porque o empresário da livre iniciativa não se acha tão compelido a fazer investimentos no nosso Estado. Já os empresários que sobram aqui são empresários que, via de regra, vivem do Estado, vivem sendo fornecedores do Estado, vivem de negócios com o Estado, construindo para o Estado, vendendo uniforme para o Estado, e aí a gente vê que a grande, quase maioria das empresas, de alguma forma, está muito conectada ao Estado, que já não é verdade no caso do agro, é por isso que o agro também acaba sendo uma fonte de iniciativa mais livre na nossa economia, digamos assim. Eu planto o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mais ou menos, né? Porque agora até para plantar soja tem que ter data. Mas, enfim, eu digo que é isso que vai acontecendo, e é isso que acabou acontecendo com os estados do Nordeste, que a grande maioria dos empreendimentos, de alguma forma, são e acabam tendo uma conexão direta ou com um grande benefício fiscal ou com o fornecimento de coisas para o próprio Estado, né? Então, ele vai retroalimentando os mesmos dentro de um processo. E isso a gente viu acontecer, infelizmente, aqui na Bahia. 30 segundos, vamos ouvir o Anderson Torres, que está falando agora na CPMI dos atos do dia 8. Só um trechinho para ver como é que está o semblante do Torres, que nós não vemos desde sua prisão, desde sua libertação, inclusive. É patético isso. É patético isso que está acontecendo. Essa CPI é patética. Isso que eles chamam de golpe é patético. O que aconteceu foi uma arapuca, e essa arapuca prendeu 1.200 pessoas, a grande maioria inocentes, que não tinham nada a ver e que nem lá estiveram nesse dia. E aí o Anderson Torres, que nem em Brasília estava, fica respondendo pergunta. Como é que ele vai responder? Ele era ministro da Justiça. A sede da Polícia Federal na Bahia tem obra. Está em obra. Você sabe que tem obra ali pertinho do Porto. Veio visitar a obra. Ah, não, mas veio para dar ordem porque aí foram buscar o dinheiro que andava circulando, supostamente. Para quê que o dinheiro estava circulando nas vésperas da eleição? Eu pergunto para você aí. Por que vocês acham que dinheiro estava circulando na véspera da eleição? Responde aí vocês. Dinheiro vivo, em espécie, circulando. Isso é legal ou é ilegal, esse dinheiro? Então, assim, ele está sendo acusado de ter feito uma ação para coibir esse tipo de dinheiro que ia chegar, não sei se para cumprir a democracia, né? Mas ele disse que nem foi isso que ele fez, que a Polícia Rodoviária Federal estava só cumprindo o seu trabalho. E o seu trabalho é, entre outras coisas, achar dinheiro vivo em espécie, que pode vir do tráfico, pode vir de vários lugares. Então, é isso que aconteceu. O Anderson Torres, ele é um antagonista do Flávio Dino, né? É o gordo e o magro que a gente tem aí agora. Nós temos hoje um ministro da Justiça que defende o bandido, e nós costumávamos ter um ministro da Justiça que defendia a segurança do cidadão. Essa é a diferença básica, e é por isso que ele está preso. Todas as pessoas que estão presas que cumpriram com o seu dever e não cumpriram com a sua agenda nova. Essa que é a verdade. O João Amoedo, abre aspas, Amoedo se tornou um poço de rancor, fecha aspas, diz o presidente do Novo. Se tinha um partido que tinha uma possibilidade lá em 2016, 2015, de nascer como uma coisa nova, realmente revolucionária, teve no João Amoedo o seu pior garoto propaganda. Todas as pessoas que eu conheço, eu inclusive, que se filiaram ao Novo, saíram do Novo por causa do João Amoedo. Todas. Porque ele virou um pária dentro do partido. E quem não lembra dele naquela manifestação do MBL, atrás, na frente de uma bandeira do arco-íris, parado na Paulista, como se estivesse falando para milhares de pessoas e tinha meia dúzia de gato pingado. Eu acho que aquele é o retrato do Amoedo. Ele representa ninguém. Ele é um pobre menino rico. Quer saber o que o Amoedo é? Um pobre menino rico, mimado, egocêntrico e, além de tudo, sem caráter. É o que eu acho dele. E aí, porque uma pessoa que mudou tanto de opinião não pode ter caráter.
Fracasso. Criança Esperança perde arrecadação e fica atrás até de campanha do Pix de apoiadores do Bolsonaro. Quanto que a Globo gastou para fazer o evento? Eu acho que é boa pergunta, falar isso. Provavelmente muito mais do que arrecadou. Provavelmente muito mais do que arrecadou. Então, assim, para que esse esforço? Então, você que doa para o Criança Esperança está, no fundo, pagando a conta para a Globo aparecer de bacaninha, que faz uma campanha filantrópica que você paga a conta, porque o evento custa mais caro do que o que arrecada. Então, é o tipo do projeto para inglês ver, né? Olha aqui e depois vou embora, né? Para inglês ver, não é para acontecer. Por isso que a gente não vê quase ninguém beneficiado, porque é tão caro manter o negócio que, quando chega lá o recurso na ponta, já é muito pouco, já não dá para nada. Eu conheço uma instituição aqui em Salvador que recebeu o recurso do Criança Esperança. Só conheço uma, mas recebeu. Foi importante. Está funcionando até hoje muito bem, apesar de ter recebido uma única vez. Mas que eu concordo com o Timóteo, nunca foi claro, nunca foi claro. E ainda mais assim, o pior de tudo é uma emissora que frontalmente afronta a família, que defende pedofilia, coloca como se fosse a grande defensora das crianças. Tem alguma coisa errada que não está certa aí. Eu disse que o Moraes não iria liberar as imagens, liberou, algo muito estranho. Liberou as imagens para a CPMI dos atos do dia 8, e o Anderson Torres continua falando lá, né, em Brasília. Tem aí um trechinho dele ao vivo ou já tirou? E eu acho que é para isso que a CPI está servindo, né, Vanessa? Aquilo que a gente tem falado desde o início, é para fazer um exposed, né? É para que as pessoas possam ver, olhar no olho do Anderson Torres, é uma pessoa que está respondendo uma pergunta e ver na figura daquela mulher uma pessoa que não sabe nem do que está falando. É no Palácio da Alvorada? Não, eu errei, aqui era no Planalto. Não, mas eu errei, mas isso aqui não era assim, mas era assado. Quer dizer, a pessoa fica confundindo, né, tentando vender uma narrativa. Isso aqui é nojento. Né? A CPMI do dia 8 acabou... Tem quantos membros lá do Maranhão? Quer dizer, o Flávio Dino ali... Agora vai ter que entregar as imagens. Flávio Dino, vamos ver as imagens. Você falou que não estava lá, mas tuitou dizendo que estava. E agora? Onde está o Dino? Não tem aquele onde está o Wally? Vamos ter que saber onde estava o Dino no dia 8, o que estava fazendo o Dino no dia 8. E aí tentar culpar os outros que nem na função estavam, nem no Brasil estavam, por uma coisa que eles deixaram acontecer. E aí você, que está aí nos ouvindo, entenda isso. Eles deixaram acontecer todo o vandalismo, se é que não promoveram. Não é à toa. O repórter da Reuters já estava pronto para tirar foto, gente. O general do GSI estava dando água para manifestante. Não finge que você bota a porta que eu vou pegar a foto aqui. Vem cá olhar na máquina para ver se está certo. Vocês não viram essas imagens? Então, contra fatos não há argumentos. Essa mulher fica tentando achar um culpado onde não tem, para tentar passar pano, como disse o Marcel Van Hatten, numa ordem de prisão que estava expedida muito antes, que foi expedida contra o Anderson Torres em 15 minutos. Mas que já estava pronta. Então é isso que a gente está vendo. Outra grande injustiça. Assistimos aquele Coronel Daime, né, uma tristeza aquilo, continua preso, inclusive. E agora assistimos aí o Anderson Torres, que bom. E para isso essa CPI vai servir, para que quando buscarmos a história e as imagens, elas não vão sumir nem desaparecer, como gostariam muitos, porque o print ainda é eterno, todo mundo vai saber o que realmente aconteceu naquele 8 de janeiro e o quanto o governo está tentando se eximir de uma culpa que ele jogou no colo do outro. Mas, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Tati Mandelli. Muito obrigado, Tati, pela participação aqui no Brado Jornal desta terça-feira. Deus te abençoe, obrigado. Até a próxima. Você vem quinta, né? Quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço para vocês, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência aí no YouTube e no Rumble. Para a Vanessa e para todo mundo. E no aplicativo da Brado, tem que falar que é o principal. O povo ligado no aplicativo agora, no carro, em todos os lugares. Eu até, quando terminar aqui, eu vou te dar uma ideia sobre os assinantes da Brado.